Provavelmente você já ouviu falar do termo Clean Code. Mas afinal, o que é que isso quer dizer? Clean Code, ou código limpo, é exatamente o que está escrito, código limpo. Porém, Clean Code não é só um nome bonito, ou algum termo técnico em inglês que você não sabe o que significa. Na verdade, ele presume que qualquer código que seja bem escrito, de acordo com o Clean Code, seja fácil de manter, ler e escrever por qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha escrito o código. Esse termo, ele ganhou força com o livro Clean Code, escrito por Uncle Bob, que traz uma reflexão muito poderosa, que um código ele é muito mais lido do que escrito. Ou seja, escrever um código limpo não é simplesmente se dar ao luxo de fazer algo organizado, e sim uma responsabilidade de cada desenvolvedor. E não se engane, código limpo não é simplesmente você indentar o seu código e colocar nomes de variáveis bonitinhas. Na verdade, ele é muito mais de quão simples ele é e o quão fácil de entender ele consegue ser. Além de o quão organizado ele é e o quão ele facilita o próximo desenvolvedor que vai mexer nesse código. Bom, e aí que entra alguns princípios que nos auxiliam a escrever um código limpo. Um deles é o Solid, que a gente vai abordar mais à frente nesse vídeo. Vamos entender um pouco sobre a origem do Clean Code. Antes dos anos 2000, as empresas focavam em entregar o software rápido, e elas até conseguiam, mas o código ficava confuso, difícil de manter e cheio de dívidas técnicas. O problema? Esses sistemas funcionavam até que alguém precisasse mudar alguma coisa, e aí quebrava tudo. Até que em 2001 surgiu o Manifesto Ágil, propondo um desenvolvimento rápido, porém com qualidade. Foi aí que os desenvolvedores perceberam: código limpo não é luxo, é essencial. Um dos autores do Manifesto Ágil foi o Robert C. Marsh, conhecido como Uncle Bob, que posteriormente reuniu toda a sua experiência em um livro chamado Clean Code, que foi lançado em 2008, um guia prático para escrever código claro, organizado e fácil de manter. Em resumo, o Clean Code nasceu da necessidade de melhorar o caos que era o desenvolvimento de software mal estruturado. Ganhou força no Manifesto Ágil e foi consolidado no livro do Uncle Bob. No fim das contas, escrever código limpo é uma forma de cuidar do projeto, da equipe e de você mesmo no futuro. Já voltou para um código antigo e pensou: quem será que escreveu isso? E percebeu que foi você mesmo? Fica tranquilo, existem boas práticas que ajudam a evitar esse tipo de problema, como os princípios SOLID. SOLID é um acrônimo de 5 princípios que ajudam a escrever código orientado a objetos de forma organizada, clara e fácil de manter. Cada letra representa um princípio que torna o sistema mais flexível, simples e preparado para mudança. E o melhor, esses princípios funcionam para qualquer linguagem orientada a objetos, como Java, Python, C#, Ruby ou TypeScript. Bom, mas para começo de conversa, de onde é que surgiu esse termo Solid, né? Esse conjunto de termos e princípios foi iniciado lá nos anos 2000 pelo Robert C. Martin, ou como a gente popularmente conhece como Uncle Bob, que é um grande nome na engenharia de software. E nessa época, ele definiu esses princípios com o objetivo de guiar aqueles que forem desenvolver em linguagens orientadas a objetos, né? Para desenvolver códigos mais robustos e mais limpos. Porém, na verdade, quem popularizou o acrônimo Solid e juntou eles no acrônimo, no caso, né? Foi o Michael Feeders. Ou seja, o Solid, ele não surgiu do nada. A verdade é que ele é o fruto da experiência de projetos grandes, complexos e problemáticos que foram gerados no passado. Com isso, veio o Solid, com o intuito de criar diretrizes que possam guiar as pessoas a escrever um código mais bem estruturado e mais limpo para aqueles que vão ler depois. Pronto, essa ficou melhor. Sabe quando uma classe parece fazer tudo ao mesmo tempo? Ela manda e-mail, valida login, gera relatório e por aí vai? Quando dá algum problema você não sabe nem por onde começar a mexer? Este é um sinal claro de que ela está acumulando responsabilidades demais. E aí que entra o S, do SOLID, princípio da responsabilidade única. Ele ajuda a escrever código mais claro e organizado. A ideia desse princípio é: cada classe deve ter uma única responsabilidade, ou seja, apenas uma razão para mudar. Por exemplo, se você precisa modificar alguma regra de envio de e-mail, isso não deveria afetar outras funcionalidades como a geração de relatório. E aí vem uma dica prática: tente nomear suas classes e métodos com tudo o que ele faz. Se sair alguma coisa como gerador de relatório e enviador de e-mails, é um sinal claro de que é preciso separar responsabilidades dessa classe ou desse método. Algumas das vantagens de usar o princípio da responsabilidade única é a facilidade de manutenção, permitir reutilizar classes, facilitar os testes, deixar os testes mais simples, melhorar a leitura do código e reduzir os efeitos colaterais de mudança. Agora que a gente já entendeu o S de Solid, vamos seguir para o próximo princípio. E agora falando do O que é o O no Solid? O O, ele parte do nome Open Closed Principle, que literalmente diz que as entidades do código, elas devem
estar fechadas para modificação, mas abertas para extensão. Parece bem estranho, mas ele é relativamente bem simples de entender. Ele diz que, basicamente, qualquer comportamento que eu queira adicionar a uma classe, por exemplo, que eu consiga adicionar sem que eu tenha que modificar o comportamento anterior. Por exemplo, digamos que você tem um sistema de pagamento que atualmente só aceita cartão e você quer inserir Pix, boleto, transferência bancária e entre outros. Quanto mais você estende, mais você tem que modificar o comportamento anterior e garantir que tudo esteja funcionando. Porém, isto é um problema, visto que, como você tem que modificar o comportamento anterior, para garantir que ele funcione, você vai ter que reescrever código e vai ter muitos problemas. O que, para quem vai estender, vai ser uma grande problemática, visto que ele vai ter mais trabalho do que antes. Porém, com o Open Closing Principle, você teria, por exemplo, interface de pagamento e você implementaria os outros tipos de pagamento baseado na anterior, fazendo com que você simplesmente pudesse estender o comportamento anterior e colocar novos comportamentos em vez de simplesmente modificar o comportamento que já existia. E quais as vantagens disso? Primeiro, você reduz o risco ao reescrever código, visto que você não precisaria modificar o comportamento anterior, evitando com que quebrasse. Segundo, facilita a adição de novas funcionalidades. Terceiro, você evita ifs, switches e dentre outros espalhados pelo seu código. Quarto, você utiliza mais frequentemente a questão de herança e composição de forma correta. Agora vamos falar do L. Não esse L que você pensou, mas do Liskov Substitution Principle. O princípio de substituição de Liskov diz que se eu tenho uma classe A, que é subtipo da classe B, todas as instâncias que eu tiver da classe B, eu posso substituir pela classe A e o comportamento deve manter o mesmo. Ou seja, digamos que eu tenha duas classes, a classe animal, que tem o método andar, e a classe cachorro, que tem o método latir e também herda o método andar da classe animal. Se eu tenho em algum local a classe animal instanciada e usando o método andar, o correto é que se eu substituir pela classe cachorro e utilize o método andar, tudo ocorra igual estava antes, mantendo o comportamento anterior. Sabendo disso, é certo que se você tem uma subclasse que ela quebra os comportamentos da classe pai, alguma coisa de errado está no seu código. Por exemplo, digamos que eu tenho uma classe retângulo que tem os atributos 7 largura e 7 altura, que eu utilizo para definir os dois lados. E dela eu herdei a classe quadrado agora, e essa classe quadrado eu sobrescrevi os dois métodos e criei um método chamado 7 lado, onde eu não teria, o 7 altura e o 7 largura acessíveis, Com isso, eu quebraria o comportamento esperado, Porque toda vez que eu for setar o lado, eu teria que setar os dois iguais e não individualmente, E dessa forma, faria com que eu quebrasse o comportamento do pai, visto que eu não conseguiria utilizar os métodos já previamente definidos na classe pai. Traduzindo de uma forma prática, se uma classe ela herda da outra, obrigatoriamente ela tem que conseguir manter o mesmo comportamento. E se não conseguir, ela nem deveria herdar. E quais são os benefícios disso? Você tem um código mais previsível, você consegue realizar testes com polimorfismo de uma forma mais facilitada e ainda evita alguns bugs que você pode ter com a herança. E agora vamos falar do princípio de segregação de interfaces, ou o I do Solid. Basicamente, esse princípio diz que nenhum cliente é obrigado a implementar métodos que não utiliza. De uma forma direta, se uma classe concreta ela implementa métodos de uma interface que ela não utiliza, não tem por que a gente implementar esses métodos, visto que aquele código ficaria escrito de uma forma inutilizável. Ou seja, na prática, eu deveria quebrar em mais interfaces para corresponder com a necessidade de cada classe. Por exemplo, digamos que eu tenha uma interface chamada funcionário. Nela tem os métodos bater ponto, escrever código e fazer entrega. Eu tenho dois tipos de funcionário, o funcionário entregador e o funcionário desenvolvedor. Se eu for tentar acessar o funcionário desenvolvedor passando o método fazer entrega, não faz sentido porque ele não é entregador e ele não implementa aquele método. Ele apenas implementa o de bater ponto e o de realizar a entrega. Ou seja, nesse caso, o que eu deveria fazer? Eu deveria ter três interfaces. A interface funcionário, que ela tem o método bater ponto. A interface desenvolvedor, que herda da interface funcionário, que ela teria o método escrever código, e eu teria também a interface de entregador para ter a opção de fazer a entrega, Fazendo assim, cada classe herdar apenas aquilo que ela precisa. E o que eu ganho com isso? Eu ganho mais coesão, facilita na leitura e manutenção do código, tenho menos acoplamento e ainda auxilia na criação de testes mais específicos. Chegamos ao último princípio do Solid, o D, princípio da inversão de dependência. E aqui vai uma frase que resume tudo. Dependa de abstrações e não de implementações concretas. Exemplificando o que a Rivner falou, imagina que você tem uma regra de negócio que precisa enviar um e-mail. A forma mais comum seria a classe de negócio chamar diretamente a classe que envia e-mails. Mas tem um problema aí. Essa regra agora depende diretamente de um detalhe técnico.
Se amanhã você quiser mudar o serviço de e-mail, por exemplo, você vai ter que ir lá e mexer na regra de negócio. E isso ele gera um acoplamento desnecessário. Como o DEEP resolve isso? Ele diz que crie uma interface que representa o serviço de envio de e-mails e faça com que sua regra de negócio dependa da abstração da interface e não da implementação. Ou seja, dessa forma, a sua lógica principal da aplicação ela vai ficar isolada dos detalhes técnicos. Se quiser trocar o serviço de e-mail, basta criar uma nova implementação daquela interface, fazendo com que a lógica de negócio continue intacta. E com isso, a gente encerra nossa jornada pelos princípios Solid. E o que isso tem a ver com Clean Code? A resposta é tudo. O Solid te ajuda a aplicar na prática os valores do Clean Code. Organização, clareza, testes fáceis e código preparado para mudanças. Então, para lembrar, quando você utiliza Solid, você está cuidando da qualidade do seu código e facilitando muito a vida do seu eu do futuro e da sua equipe também. Espero muito ter ajudado. Valeu! Ficou feio.